Amados, boa noite a todos. Mais uma vez, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Para mim é um imenso privilégio de poder estar trazendo a palavra aos irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia, Efésios, capítulo 4. Quero ler com vocês os versículos 3 a 6. Efésios, capítulo 4, versículo 3 a 6. Então diz assim a palavra do Senhor: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos todos os domingos pregando na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nós cremos que essa carta foi inspirada pelo Senhor, então Paulo é o autor humano, mas Deus é o autor final dessa carta. E nós cremos que o Senhor ainda age e opera por meio da tua igreja, trazendo à nossa mente um entendimento das Escrituras. Por isso nós rogamos ao Senhor, por tua graça e tua misericórdia, que o Senhor haja nesse momento no meio da vida do teu povo e também na minha vida, para que nós saiamos daqui edificados pelo teu Espírito Santo, mais parecidos com Cristo do que com esse mundo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos finalmente aí no versículo 6. Do versículo 3, que a gente leu até o 6, é uma perícope. Os teólogos chamam de perícope, um texto que ele tem ali o início, meio e fim, digamos assim, nele mesmo, dentro do contexto todo, né? Porque a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre dons. E ele vai até aí mais ou menos uns 10 versículos falando sobre dons e o exercício da igreja, dos irmãos crescerem mutuamente e tal. Mas eu gostaria de, nessa noite, focar nesse versículo 6, que diz o seguinte: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Se você é um leitor atento, você vai perceber que do versículo 4, pode projetar o versículo 4 aí, que do versículo 4 até o início desse versículo 6, Paulo mantém um padrão, mais ou menos o seguinte: ele diz: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então veja, a estrutura é simples, é direta, não deixa de ser profunda por ser simples, né? Porque cada uma dessas expressões praticamente eu preguei sobre elas. Mas quando chega no versículo 6, Paulo não mantém a estrutura que ele vinha mantendo, de dizer, por exemplo, há um só Deus e ponto, e descreve o restante do que ele pretende descrever. Não, ele desenvolve um pouquinho mais. Ele diz: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então ele quebra aquela estrutura simples que ele vinha mantendo de um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas quando chega em Deus, ele não diz um só Deus e ele segue em diante. Ele desenvolve um pouquinho mais. Por que é importante? Porque é muito importante. E eu gostaria então da gente analisar 4 partes desse versículo. Eu tentarei ser breve em cada uma delas. A primeira parte eu quero falar sobre um só Deus e Pai de todos. Segunda parte, que é sobre todos. Terceira parte, por meio de todos. E quarta parte, em todos. Tá bom? Então, mantenha aí mais ou menos na sua mente que a gente recortou esse versículo para tentar simplificá-lo um pouco. Então, Paulo começa a um só Deus. Essa afirmação, ela pode parecer simples, mas não é. E você sabe disso. Ele está falando de Deus, criador, sustentador de todas as coisas. Deus, ele
é simples, porque simplicidade as pessoas não entendem, mas simplicidade é um atributo de Deus. Ele não é um ser complexo, como se a gente abrisse uma máquina e houvesse lá milhares de engrenagens. Não é assim, Deus é um ser simples. Mas Paulo está aqui fazendo uma afirmação que ecoa uma das primeiras confissões que remonta lá a Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 4, onde diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era uma oração que o judeu fazia diariamente. Ele recitava essa confissão diariamente, que o Deus de Israel é um único Deus, há um só Deus. E Paulo, como um judeu, ele traz essa confissão para dentro da igreja. Porque o Deus da igreja, o Deus que nós confessamos, é um único Deus. Nós não adoramos três deuses diferentes. Nós adoramos um só Deus. Mas nós precisamos ter cuidado quando dizemos que adoramos um só Deus. Alguém pode pensar que, de alguma forma, nós estamos negando a Trindade. E é claro que nós não estamos negando a Trindade. E o próprio apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso. Porque a Trindade inteira está presente nesses versículos que a gente leu. Veja, no versículo 4, ele diz que há um só Espírito, e ele fala do Espírito Santo, o Espírito de Deus. No versículo 5, ele fala que há um só Senhor, e ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E agora, no versículo 6, ele fala de um só Deus e Pai de todos, e ele aponta para o Deus que é Pai de todos. Então, veja, a Trindade está perfeitamente representada nesses versículos. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma pessoa sendo plenamente Deus. E você não pode, você tem que ter cuidado quando fala ou pensa na Trindade. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas um só Deus. Nós não entendemos isso completamente. E está tudo bem. Não é porque nós não entendemos que isso deixa de ser uma verdade. O fato de nós não entendermos isso completamente faz parte de Deus ser quem Ele é. Ele é um ser totalmente outro. Quando a gente fala que é um ser totalmente outro, ele não é um ser comparado a nada na criação. E ainda que nós sejamos feitos à imagem dele, nós não trazemos em nós um aspecto de trindade. Não há no meu ser habitando três seres diferentes, digamos assim. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós falamos que adoramos um só Deus, nós temos que falar que adoramos um só Deus, afirmando que nesse Deus há três pessoas distintas, mas perfeitamente unidas ao ponto de que não deixam de ser uma. E aqui é muito importante, porque me leva a fazer uma correção que muitos crentes pensam de uma maneira equivocada. Vocês provavelmente já viram alguém, ou talvez você mesmo pensa assim. Essa semana, conversando com um jovem, ele me disse algo mais ou menos assim, de que Deus, o Filho se apresenta como alguém que é muito próximo de nós, mas o Pai, Deus Pai, se apresenta como alguém que é muito distante de nós. E lá no final eu quero falar um pouco sobre isso quando entrar na expressão de em todos. Mas aqui é muito importante, porque muitas pessoas têm uma ideia de Deus Pai como um Deus ranzinza, um Deus sério, um Deus que o Filho tem que ficar intermediando um relacionamento entre nós e Ele, no sentido de que, sabe, Deus quer nos fulminar e o Filho fica na frente. Não, Pai, por esse eu morri, eu paguei os preços dos pecados dele, não faça nada com ele. E não é bem assim. Não é bem assim. Porque nós não temos um Deus
relutante, querendo nos fulminar, e um filho amoroso querendo nos salvar. Não há isso na Trindade. Não há isso em Deus Pai. Isso, na verdade, é uma distorção grave do Evangelho. Porque a Trindade, ela está numa perfeita harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo nunca se contradizeram, nunca um teve uma ideia e o outro teve outra. A Bíblia mesmo mostra isso. Quando você lê o versículo mais famoso das Escrituras, João 3, versículo 16, lá não está escrito assim, porque o Filho amou tanto o mundo que ele se ofereceu contra a vontade do Pai. Não é isso que está escrito lá. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então Deus, Pai, amou o mundo. Veja, quem nos deu o filho? Quem que deu o filho? O Pai. O Pai deu o filho. O Pai enviou o filho. O Pai planejou enviar o filho. Então a cruz não foi uma ideia do filho contra a vontade do Pai. A cruz foi uma ideia ou um plano do Pai que o filho perfeitamente aceitou em obediência a fazer a vontade de Deus. E em Romanos 8, versículo 32, nós lemos o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Quem não poupou? O Pai. Quem entregou? O Pai. Então a motivação do Pai e a motivação do Filho são as mesmas. Não há conflito na Trindade. Há um Deus, não há, ou melhor dizendo, não há um Deus que quer condenar e um Cristo que quer salvar. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita harmonia e propósito, trabalhando juntos pela redenção dos seus filhos. A cruz não foi o Filho convencendo o Pai, foi o Pai e o Filho em perfeito acordo desde antes da fundação do mundo, executando um plano para resgatar um povo para chamar de seu. Então o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. O que nós temos é, na Trindade, uma administração que os teólogos chamam de administração econômica. Como que funciona isso? O Pai planejou e aí dentro da criação cada um aceitou, por assim dizer, eu estou falando de termos didáticos, certo? Mas cada um aceitou uma função dentro desse plano e desse projeto para executar. Então o Pai planejou, o Filho veio, morreu pelo seu povo e agora o Espírito Santo está aplicando essa salvação, essa redenção nos eleitos de Deus que ele escolheu antes da fundação do mundo, pois é assim mesmo que começa essa carta de Paulo aos Efésios. Versículo 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O Pai nos escolheu, o Pai nos predestinou, o Pai nos adotou. Tudo isso em amor, antes da fundação do mundo. Então, Deus, Pai, está muito longe de ser um Deus ranzinza, distante, um Deus que quer fulminar enquanto tem à sua frente um filho que quer salvar. E aqui eu vou para a segunda parte dessa primeira parte, que Paulo diz, um só Deus, que é Pai de todos. Olha, essa escolha de Paulo nas palavras não é acidental. Ao longo de toda essa lista, Paulo estava construindo argumentos teológicos para a unidade. E a gente vai ver isso lá no final. Mas agora ele usa uma palavra que é muito importante, muito preciosa para nós, que remete à família. Ele usa a palavra Pai. E se Deus é Pai de todos na igreja, veja, não é de todos, de toda a humanidade,
porque Paulo está falando a uma igreja, e Paulo está falando a quem reconheceu o senhorio de Cristo, a quem se submeteu a esse senhorio. Paulo está escrevendo a essa igreja e ele diz que Deus é Pai de todos na igreja. Então, obviamente, todos nós somos irmãos, pertencemos à mesma família, somos filhos do mesmo Pai Celestial. Não somos colegas da religião, nós não somos sócios de uma instituição ou não somos membros de um clube, nós somos filhos de Deus Pai. Em Gálatas capítulo 4, do versículo 4 a 7, diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também o tornou herdeiro. Irmão, essa expressão é muito forte. Medite um pouco. Paulo está dizendo que Deus é seu Pai. Paulo está dizendo que Deus não está só comprando um povo usando o precioso sangue de Cristo para isso. Paulo está dizendo que Deus está chamando um povo para ter um relacionamento com eles de pai para filho. Veja que a ideia de um Deus distante, ranzinza, não faz jus à Escritura. Deus está, por meio de Cristo, adotando pessoas e vai chamá-los de filhos. E isso é um trabalho inteiro da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, comprando um povo por meio de sangue de Cristo, por meio do sangue de Cristo, para ter um relacionamento de pai para filho com esse povo. J.I. Parker, no livro O Conhecimento de Deus, diz o seguinte: se você perguntasse para Paulo qual é a maior revelação do cristianismo, ele não diria justificação pela fé, ele diria a adoção de Deus Pai com os seus filhos. Porque a justificação nos declara inocentes, mas a adoção nos faz filhos de Deus. Uma coisa é um juiz perdoar o pecado de um condenado, outra coisa, completamente diferente, é ser levado para casa por Deus Pai. Então, enquanto muitas vezes nós menosprezamos a comunidade de fé, muitas vezes nós menosprezamos a vida dos nossos irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Isso tem que ser algo muito bem estabelecido no nosso coração, que a igreja é a nossa família, a qual nós estamos ligados uns aos outros pelo sangue de Cristo, que é muito mais precioso do que o sangue dos nossos pais, que nos ligam aos nossos irmãos e irmãs naturais. Então, meu amado irmão, pense com carinho de que a igreja foi comprada e é um trabalho e é um projeto da Trindade eterna, de Deus Pai planejando, do Filho vindo, morrendo por esse povo e do Espírito Santo aplicando no coração desse povo essa redenção, nos fazendo um povo e relacionando conosco como um pai se relaciona com seus filhos. Segundo lugar, que é sobre todos, Deus Pai, Ele não somente é para nós um Pai amoroso, mas Ele é para nós um Pai que nos governa. E aqui é um problema para muitos crentes, um problema,
Porque muitos crentes, eles querem o amor de Deus. Eles querem esse amor de pai. Eles querem Deus se relacionando com eles como um pai. Mas eles não querem Deus se relacionando com eles como Senhor. E as Escrituras nos mostram que Deus é sobre todos, que está sobre todos soberanamente, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente, sobre todos nós. Deus nos governa. E é um problema para muitos crentes, porque é exatamente isso, eles querem um Deus que se relaciona com eles como pai, um Deus amoroso, que eles desfrutam do amor e do carinho de Deus, mas eles não querem um Deus governando a vida deles. Eles não querem um Deus soberano sobre a vida deles. Então, quando nós lemos no próprio livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 22 a 23, diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, está falando sobre Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude de que enche todas as coisas em todas as circunstâncias. E aqui é muito interessante, porque Deus Pai, que é soberano, que está sobre todos, colocou todos para serem governados pelo seu Filho, pelo seu amado Filho Jesus. Então todas as coisas estão sobre Deus Pai, e todas as coisas Deus Pai colocou sobre o Filho. E o Filho é o quê? É o cabeça da igreja. Mas olha que interessante. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, verso 3. Então nós temos Cristo governando a igreja. Mas olha só o que Paulo diz. Ele diz o seguinte: Quero, pois, que vocês saibam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é quem? É Deus. Então as Escrituras trabalham perfeitamente com essa harmonia de que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele colocou soberanamente o Filho sobre todas as coisas, mas Ele nunca deixou de ser Deus soberano sobre todas as coisas. E Cristo é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja. A igreja é o seu próprio corpo, mas Deus Pai é o cabeça de Cristo. Deus Pai é o cabeça de Cristo. Cristo governa a igreja, mas Cristo mesmo está debaixo da autoridade do Pai. Isso não significa que Cristo é inferior ao Pai, pois nós já vimos, as três pessoas da Trindade são iguais em natureza e glória e poder. Não existe um que é sobre o outro, no sentido um é maior que o outro, um é mais Deus que o outro, um é mais poderoso que o outro. Não existe isso. O que existe é uma ordem funcional, como eu já falei, uma administração econômica. Como se cada um exercesse um papel diferente dentro da criação. Mas Cristo, quando se submete a Deus, não o faz por ser inferior a Deus Pai. Ele o faz por ser obediente ao Pai. É por isso que ele o faz. E se o próprio Cristo, que é Deus, se coloca debaixo da autoridade do Pai, quanto mais nós? Quanto mais nós? E se o Filho de Deus vive em submissão voluntária ao Pai, quanto mais nós? Quanto mais nós? Então a soberania de Deus, meus irmãos, ela não é tirania. A soberania de Deus é uma ordem perfeita de quem nós reconhecemos como Criador, nós reconhecemos como nosso sustentador, ou seja, aquele que sustenta a vida, aquele que sustenta a criação, e agora nós reconhecemos como nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E isso é muito importante, porque o próprio Cristo, quando nos ensina a orar, ele diz para nós orarmos dizendo Deus Pai. Ore ao Pai. Nós oramos a Deus Pai em nome do Filho, no Espírito Santo. Então, quando nós estamos orando, nós estamos, por assim dizer, didaticamente, ativando a Trindade. Como se estivéssemos colocando a Trindade em exercício na nossa própria vida. Pois eu oro em espírito. A Deus Pai.
em nome do Filho. Essa é a ordem. Então, quando nós, crentes, nos submetemos a Deus, nós estamos nos submetendo à ordem natural que a própria Trindade planejou. Cristo comprou a igreja, ele é o Senhor da igreja, mas Deus, Pai, é o cabeça de Cristo. Terceiro ponto, diz o seguinte: por meio de todos. Essa talvez seja uma das expressões mais surpreendentes das quatro. Um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e agora nós estamos vendo por meio de todos. Por que isso? Porque Deus age, ou melhor, as Escrituras estão nos dizendo que Deus age por meio de todos os crentes. Por que isso é importante? Porque nós acabamos de ver que Ele é sobre todos, ou seja, que Ele governa todos. Ele é soberano, Ele é o cabeça de Cristo, que é o Senhor da igreja. Mas agora Paulo nos mostra algo ainda mais extraordinário, talvez. Ele diz que Deus age através de mim e através de você. E por quê? Isso é extraordinário. Olha, porque Ele não precisa de nenhum de nós. Porque Ele não precisa nem de mim, nem de você. Deus poderia evangelizar o mundo todo, se Ele quisesse. Ele poderia enviar os anjos e os anjos fossem seus evangelistas, se Ele quisesse. Mas Ele não quis. E o que Ele quis é que é extraordinário. Ele quis, no seu plano eterno, no seu projeto eterno, Ele escolheu agir no mundo por meio de mim e por meio de você. E isso traz uma certa dignidade a todos os membros da igreja. Porque aquela pessoa que acha que é invisível, que acha que ninguém a percebe, aquela pessoa que talvez ache que não tem nenhum dom ou que não se sente capaz, Paulo está dizendo que Deus age também por meio de você. E isso é para que você saiba que não é porque você tem qualidades, ou quando Deus age por meio de alguém, não é porque essa pessoa tem qualidades, mas é porque Deus escolheu agir por meio de todos os seus filhos adotivos. Então veja, a irmã, quando prepara um café antes do culto, Deus está agindo por meio dela. O irmão que chega antes do culto e organiza as cadeiras ou limpa o nosso espaço, Deus está agindo por meio dele. Os nossos irmãos que ficam na porta recepcionando quem entra e quem chega, Deus está agindo por meio deles, está agindo por meio de todos. Você não precisa ser o pastor ou o pregador para que Deus haja por meio de você. Deus age por meio de todos. Isso também nos ensina uma coisa. Alguns irmãos, talvez que pensam que são indispensáveis, deveriam olhar para o lado e entender que você não é indispensável. Que Deus age por meio de todos. Às vezes, alguns irmãos se sobrecarregam demais. Não porque são arrogantes ou porque se acham melhores, mas porque têm medo de talvez se ausentarem, e aí não terá mais ninguém para quem Deus irá agir ou fazer aquele trabalho acontecer. E isso está errado. Nós temos que ter uma confiança, não nas pessoas, mas em Deus. Em Deus que levanta trabalhadores, em Deus que levanta membros que vão fazer o serviço pela qual Ele vai operar através deles. Então, ninguém está na igreja numa posição que é indispensável. Isso não existe na igreja. Então, irmãos, se você é alguém que acha que não tem dons, que não tem qualidades, que não tem atributos pela qual possa servir, mude sua mente. Mude a sua cabeça. Quando Deus chamou Moisés, não chamou porque Moisés tinha qualquer tipo de qualidade. Na verdade, eles até tiveram uma certa discussão
E Moisés, mas Senhor, envia outro, não sei falar muito bem, mas Senhor, minha língua é travada, mas Senhor, eu sou tímido, até que diz, tá bom, vou mandar Arão contigo então. Mas não deixou de mandar Moisés, quem ele escolheu. Último ponto. Em todos. Então Deus é um só, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, Ele age por meio de todos e Ele está em todos. Essa é a expressão mais íntima de todas. Porque está nos dizendo que Deus, Pai, habita em todos. E isso é muito importante. Na teologia, nós chamamos isso de imanência de Deus. Ou seja, Deus se faz presente no nosso coração. Aí alguém pergunta, mas não é o Espírito Santo que habita no nosso coração? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos ver o texto, diz o seguinte. 1 Coríntios 6, verso 19, diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então o texto nos diz que cada crente é um santuário de Deus. Então veja, como que pode Deus estar em nós, como Paulo está dizendo, está em todos? Como que pode isso, se na verdade quem está em nós é o Espírito Santo? Veja, irmão, você está dividindo a Trindade. Não divida. Há um só Deus. O Pai habita em você por meio do seu Espírito Santo. Se você olhar em Efésios capítulo 3, versículo 16 a 17, diz o seguinte: oro para que a riqueza da sua glória, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ora, não é o Espírito Santo que habita em nós? Porque num texto fala que agora é Deus Pai que habita em nós, mas agora aqui está falando que é Jesus Cristo quem habita nos nossos corações. Exato, irmão. Não divida a Trindade, porque eles são um. Nós adoramos um único Deus. Quando Cristo ascendeu aos céus, enviou o Espírito ao mundo, mas antes de ascender ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o Espírito de Deus se faz presente no meu coração e no seu, Deus se faz presente no nosso coração. O Filho se faz presente no nosso coração. O Pai se faz presente no nosso coração. Poxa, é difícil de entender, é difícil. Concordo com você, é difícil. Mas por causa disso, mas mesmo isso, não deixa de ser uma verdade que nós temos que crer. Então veja, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos seus momentos de maior solidão, de luta contra o pecado, Deus não está te observando de longe. Deus está em você, dentro de você, te sustentando, guardando, trabalhando, operando no seu coração. Você pode estar passando talvez a semana mais difícil da tua vida, e eu não sei. Mas, irmão, olha para essa verdade maravilhosa. Deus habita em você. Olha como é diferente o relacionamento de Deus por meio de Cristo nos dias de hoje, como era diferente do relacionamento de Deus com o povo judeu nos tempos antigos. Pois a habitação de Deus era no tabernáculo. Deus descia no tabernáculo e as pessoas ficavam ao redor do tabernáculo. Depois Salomão construiu um templo e Deus passou a habitar, a presença de Deus passou a habitar no templo, numa sala chamada de Santo dos Santos. E essa sala tinha um véu para que quem estivesse de fora não conseguisse ver o que estava ali dentro. E mesmo somente os sumos sacerdotes podiam entrar nesse espaço chamado Santo dos Santos, e eles só podiam entrar uma única vez por ano para oferecer sacrifícios por eles, pelos sacerdotes e pelo povo. Mas agora, em Cristo, depois da cruz, depois da ressurreição, depois da sua ascensão, depois do Pentecostes, deles ter nos enviado o Espírito Santo, Deus habita em você.
Não é uma habitação feita por mãos humanas, mas é uma habitação feita pelo próprio Deus, presente no seu coração. Olha, não há outra religião na face da terra que nos ensina um Deus como ensina o cristianismo, porque as outras religiões, Deus é sempre um Deus distante. Deus é sempre um Deus irado, que você tem que seguir uma série de regras, senão ele vai te fulminar e vai te enviar para o inferno. O cristianismo e o que o Jesus conquistou para nós é o relacionamento de um Deus pessoal que nós podemos chamar de Pai, que habita nos nossos corações. Não há nada no mundo que se compare a isso, nada. E quando Cristo estabelecer o seu reino, hoje, hoje é Deus habitando nos crentes. Mas quando Cristo estabelecer o seu reino, serão os crentes habitando em Deus. Esse é um relacionamento no nível da alma. Você pode se relacionar com seu cônjuge toda a sua vida, intimamente, confessando todos os seus segredos, e ele não chegará, nem será comparável à intimidade de Deus conosco, pois Deus se relaciona conosco no nível da alma. E se Deus te conhece no nível da alma e ainda te ama e ainda morreu por você, é por causa, então, da nossa incredulidade, é por causa da dureza do nosso coração que nós percebemos Deus distante. Não é por causa do pai que se mantém distante do filho. Não é por causa do pai que é ausente e não é presente na vida do filho. É por causa do filho que é rebelde contra o seu próprio pai. Eu já ouvi de alguns irmãos que eles tinham dificuldades de olhar para Deus como um pai, porque muitas pessoas, inclusive na nossa comunidade também, muitas pessoas não tiveram a figura paterna muito presente na sua vida. Na verdade, alguns tiveram até muitos problemas relacionados ao seu próprio pai de sangue e têm dificuldades de enxergar Deus como pai. Mas, irmão, enfrente esse problema. Abrace essa verdade. Ame essa verdade. Ensine ao seu coração essa verdade. Deus se relaciona conosco como um Pai amoroso, por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele habita nos nossos corações. Nunca está distante, nunca está ausente, nunca está irado, nunca está revoltado. Mas e quando eu peco? Deus nos disciplina, pois o Senhor disciplina a todos quanto ama. Então, meu amado irmão, não deixe que o seu mal ou a sua péssima experiência paterna obscureça essa verdade maravilhosa das Escrituras, de que Deus conquistou por meio de Cristo um povo para chamar de seu, e principalmente um povo pela qual ele irá se relacionar com cada um como um pai se relaciona com um filho. Então vou concluir. Então veja, eu preguei um arco, por assim dizer, que vai do versículo 3 ao versículo 6, que vai do visível, quando diz um só corpo, e a gente viu esse corpo sendo o corpo de Cristo, a igreja, até agora no finalzinho, onde diz em todos que há a presença de Deus habitando em nós invisivelmente. Então, a comunidade reunida da comunidade reunida até a presença íntima de Deus em cada coração de cada filho. Nós vimos isso do versículo 6, do versículo 3 ao 6. Em todo esse arco sustenta um único argumento. Único. Preste atenção, por favor.
Qual é o argumento? A unidade da igreja é sagrada. Por que é sagrada? Porque o corpo é um só, porque o Espírito que nos move é um só, porque a esperança que nos sustenta é uma só, porque o Senhor que nos governa é um só, porque a fé que nos salvou é uma só, porque o batismo que nos sepultou e nos ressuscitou é um só, porque o Deus que é Pai de todos e está em todos nós é um só. Ele é soberano sobre todos e está governando a todos, agindo por meio de todos e habitando em todos, em cada um de nós, como sua morada, como seu filho adotivo. Por causa disso, tudo, a unidade da igreja é sagrada. Então, diante de tudo isso, nós voltamos ao versículo 3 para finalizar, que diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E agora a gente entende por quê. Que a gente deve fazer todo esforço por causa de tudo isso. Porque a unidade da igreja é preservada pela própria unidade da Trindade, agindo em todos nós, por meio de todos nós e em todos nós. Amém? Vamos orar?